Olá, pessoal! Sabe, quando a gente pega os capítulos de Ezequiel para ensinar para as crianças, pode parecer um desafio, né? Tantos detalhes, tantas medidas, regras. Mas e se a gente pudesse transformar essa visão tão complexa em uma história que os pequenos não só entendam, mas sintam no coração? Pois é exatamente isso que a gente vai descobrir como fazer hoje. Fica sempre aquela pergunta, né? Como é que a gente consegue fazer uma história sobre um templo, um prédio que já nem existe mais, fazer sentido e ser emocionante para as crianças de hoje em dia? O segredo, olha só, tá em contar essa história de um jeito que eles já conhecem muito bem. E se a gente fizesse uma troca? Em vez de usar a palavra templo, que é meio abstrata, a gente usasse a casa de Deus. Essa pequena mudança já transforma tudo, vira algo que toda criança entende. A gente vai mergulhar na história de uma casa muito, muito especial, do seu dono e de como era viver nela. Nossa jornada por essa história vai ter 5 partes bem simples. A gente começa com uma casa em ruínas para sentir a tristeza. Depois, vamos ver a planta de uma casa novinha e perfeita. Em seguida, o momento mais feliz, a volta do dono para casa. Aí, a gente aprende as regras desse novo lar e, no final, o mais importante, como a gente pode construir essa ideia junto com as crianças. É um roteiro bem claro que vai te ajudar a montar uma aula inesquecível. Olha, para que as crianças entendam de verdade a alegria da casa nova, elas precisam primeiro sentir um pouquinho da tristeza da antiga. Vamos imaginar a cena. O povo de Israel está longe de casa, num lugar estranho. E o pior de tudo, a coisa mais dolorosa, era que a casa especial de Deus, o templo, tinha sido destruída, virado um monte de entulho. Pensa um pouco nisso aqui. Quando Ezequiel tem essa visão, já faziam 14 anos que a casa de Deus tinha sido destruída. Isso significa que uma geração inteira de crianças nasceu no exílio sem nunca ter visto o templo. Para o povo, a sensação era de abandono total, de que Deus tinha se esquecido deles para sempre. Era um tempo de muita, muita desesperança. Mas é bem aí, no meio de toda essa tristeza, que a história tem uma virada fantástica. Deus mostra para Ezequiel que ele não tinha abandonado o seu povo. Muito pelo contrário, ele tinha um plano secreto, um plano para construir uma casa nova e, olha, uma casa ainda mais incrível que a primeira. Vamos dar uma espiada nessa planta que Deus mostrou? A visão começa de um jeito bem legal. Aparece um guia do céu, que brilhava como bronze, e ele leva Ezequiel para um tour. Esse guia tinha uma ferramenta especial, uma vara de medir. Para explicar para as crianças, a gente pode dizer que era como se fosse um arquiteto de Deus com uma fita métrica mágica, sabe? Mostrando todos os detalhes da planta da casa perfeita. Mas por que tantos detalhes? Por que medir cada cantinho? Isso ensina uma coisa muito importante para as crianças. Deus é um Deus de ordem, que planeja tudo com perfeição. Cada medida mostra o cuidado dele, o amor nos detalhes. E o mais importante de tudo, ele estava criando um lugar santo, seguro e protegido, um espaço especial só para ele. E por dentro? Por dentro a casa era linda. A gente pode explicar para as crianças que os desenhos de querubins eram como anjos, guardiões, sabe? Protegendo aquele lugar sagrado. E as palmeiras? Elas eram um símbolo de gente boa e feliz crescendo perto de Deus. Juntando tudo, a mensagem fica bem clara. A casa de Deus é o lugar onde um Deus santo se encontra com o seu povo feliz. A visão de Ezequiel também fala muito sobre um muro bem grande em volta de tudo. A gente pode explicar isso como se fosse uma cerca de santidade. Ela servia para separar o que era santo, ou seja, dedicado a Deus, do que era comum, do dia a dia. Era um jeito bem visual de ensinar que para estar perto de Deus, a pureza e a santidade são muito importantes. Então a planta da casa está pronta, cada detalhe no seu lugar, tudo perfeito. Mas uma casa, por mais linda que seja, precisa do seu morador, né? E é agora que a gente chega no ponto alto da história, no momento mais emocionante e esperado de toda essa visão. Aqui a gente pode até criar um suspense com as crianças. Imagina só, você constrói a casa mais legal do mundo, com tudo que tem direito, e ninguém vai morar lá. Fica vazia. De que adiantaria? O templo nunca foi sobre as paredes. Sempre foi sobre a presença do dono da casa. Sem ele, era só um prédio vazio. E então, o momento acontece. Ezequiel vê a glória do Senhor voltando, entrando por aquele mesmo portão que ela tinha saído. A presença de Deus enche completamente a sua casa nova. O dono estava de volta. E essa é a mensagem central. A verdadeira restauração não é ter um prédio novo, é ter Deus presente outra vez com a gente.
Essa expressão, glória de Deus, às vezes parece um pouco difícil, né? Mas tem um jeito bem simples da gente explicar para os pequenos. É como se fosse o brilho especial de Deus. É a presença dele de um jeito tão forte, tão real, tão poderoso que ninguém tem dúvida. Ele está aqui. É a gente podendo ver um pouquinho do quão incrível ele é. Bom, com o dono de volta em casa, era preciso ter alguns combinados para tudo funcionar bem, para todo mundo viver em paz e harmonia. É legal pensar nessas regras não como um monte de não pode, mas como um jeito de cuidar e proteger esse relacionamento tão especial entre Deus e o seu povo. E as regras eram bem práticas, viu? Por exemplo, só os ajudantes que foram fiéis de verdade podiam servir pertinho de Deus. Uma porta ia ficar fechada para sempre, como um memorial, uma lembrança especial da chegada dele. Os líderes tinham que ser justos com todo mundo. E na hora de adorar, tudo tinha uma ordem para ser feito com respeito. Eram regras para uma vida feliz na presença de Deus. E aqui tem uma conexão que é poderosa demais. A adoração que acontece dentro da casa precisa combinar com a vida lá fora. Deus deixa muito claro, não adianta nada celebrar a presença dele e depois ser injusto com as pessoas. Uma das regras mais importantes da sua casa era tratar os outros com justiça e amor. A verdadeira adoração se mostra nas nossas atitudes. E agora, chegamos na parte mais importante para nós que ensinamos. Como é que a gente pega essa história tão antiga e traz ela direto para a vida das nossas crianças? A resposta é simplesmente incrível e está lá no Novo Testamento. E aqui está a grande revelação. A história toda nunca foi só sobre um prédio de pedras. Era uma pista sobre o que Deus ia fazer no futuro. Hoje, por causa de Jesus, Deus não mora mais em templos feitos por homens. Ele escolheu morar dentro da gente. Cada pessoa que ama Jesus se torna uma casinha de Deus, o novo templo do Espírito Santo. Isso é maravilhoso! Isso deixa a aplicação da história muito prática e pessoal. Então, como a gente faz? Passo 1. A gente conta a história com toda a emoção. Passo 2. A gente celebra a melhor notícia de todas. O dono da casa agora mora em nós. E passo 3. A gente conversa com as crianças sobre as regras para manter nossas casinhas sempre arrumadas para ele. Aí podemos falar de honestidade, de bondade, de obediência. E desse jeito, a visão de Ezequiel se torna uma ferramenta super poderosa nas nossas mãos. Ela nos leva a uma pergunta bem prática. Qual vai ser o próximo tijolo que a gente vai ajudar nossas crianças a colocar na construção da vida delas? Pode ser um tijolo de amor, um de justiça ou um de santidade. A base de tudo já está lá. O dono da casa já mora dentro delas.